A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do programa EBD Jovem. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra do Senhor, da classe de jovens da nossa querida Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Eu sou o evangelista André Eduardo e juntos aqui diretamente da cidade de Marabá, Assembleia de Deus Missão, nós estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu hoje estudando um tema muito importante, mas antes quero apresentar a nossa bancada de comentaristas que está aqui conosco, irmã Edileuza, irmã Franceli. Tudo bem, minhas irmãs? Tudo bem, Edileuza? A paz do Senhor, tudo bem, evangelista André, nossa querida irmã Franceli, é uma honra, uma alegria estar nesta manhã para juntos discorrermos sobre esse tema tão importante para os nossos jovens. Glória a Deus. Irmã Franceli, como é que a senhora está? Tudo bem, a paz do Senhor, evangelista André, irmã Edileuza. É uma alegria estarmos aqui para mais uma vez estudarmos e apresentarmos juntos uma lição da Escola Bíblica Dominical para jovens. Glória a Deus. Nós amamos essa classe, por isso nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor junto com você. Mas antes de mergulharmos na nossa lição, nós queremos fazer uma rápida interação com você, nossa querida audiência. Afinal, nós estamos aqui para servi-los através da palavra do Senhor. E no nosso primeiro vídeo, nós tivemos uma grande participação dos nossos irmãos, audiência de Parauapebas, Palestina do Pará, dentre outras cidades também. E nós queremos fazer menção aqui de alguns comentários e incentivamos você a sempre estar participando nos nossos vídeos. Por exemplo, a irmã Stephanie, através do @Fanny, disse o seguinte: que programa maravilhoso! Feliz por ver a minha professora de EBD de 2008 como convidada. Irmã Edileuza é uma bênção e evangelista André Eduardo, parabéns pelo primeiro programa de muitos. Irmã Edileuza. É uma alegria relembrar, em 2008, enquanto eu estive ali à frente da classe de adolescentes. Um grande abraço, Stephanie, e eu vejo que a semente foi plantada, eu vejo os frutos através da tua vida. Deus abençoe e continue nos assistindo. Deus tem sempre uma palavra para nossas vidas. Glória a Deus. Nós também recebemos o comentário da nossa querida irmã Raquel Luz, diretora do IETAD, pregadora também da Palavra do Senhor, dizendo: parabéns, excelente programa e essa bancada é capacitadíssima. Irmã Franceli, a senhora como uma amiga dela, responda esse comentário, por favor. É uma grande honra ter esse comentário da missionária Raquel e que alcance os professores, alcance os coordenadores, e nós agradecemos imensamente a irmã Raquel pelo incentivo. Vindo dela, então, nós nos animamos Sim. mais ainda. Glória a Deus. E você que está nos acompanhando agora, fique à vontade para comentar, para participar, compartilhar esse vídeo na sua classe de jovens, no seu grupo da Escola Bíblica Dominical, para que a palavra do Senhor possa alcançar o objetivo. Sem mais delongas, vamos mergulhar no nosso tema, objetivos e texto áureo nessa manhã. A nossa lição é a lição de número 6. Iremos falar sobre a falácia do humanismo. Irmã Edileuza, a senhora pode fazer a leitura, por gentileza, do resumo da lição? O resumo da lição diz: o humanismo secular é uma filosofia falha por exaltar a razão e rejeitar a dependência de Deus, conduzindo ao relativismo moral e ao vazio existencial. Muito bem, só no resumo a gente já tem muito conteúdo, né? Sim. Irmã Franceli, no texto principal. O nosso texto principal está lá em Provérbios, no capítulo 5, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Muito bem. E os nossos objetivos são apontar os princípios do humanismo,
apresentar a visão cristã do ser humano, destacando a sua dependência divina e mostrar as consequências do humanismo. Antes de nós aprofundarmos na nossa lição, nós convidamos você a estar orando juntamente conosco e incentivamos todos os professores e alunos da IBD ao iniciarem as suas aulas com oração. Paulo nos ensina que devemos orar sem cessar. Oremos então. Bendito Deus, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor nos amou, o Senhor nos deu a redenção através do teu Filho e mais do que isso, Pai, temos a oportunidade de te conhecer, de nos relacionar contigo e neste momento, Pai, nós queremos mergulhar na tua palavra. Venha ser conosco o grande professor e ensinador, capacitando-nos a aprender mais de ti. Em nome de Jesus te pedimos todas essas coisas e por fé te agradecemos, crendo que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, minhas irmãs, nós estamos falando hoje sobre o humanismo e eu gostaria de ouvir a irmã Edileuza falando sobre o conceito do humanismo. Evangelista André, o humanismo secular é uma filosofia que tem como principal objetivo colocar o homem no centro. E ele tira Deus ali de lado e centraliza o homem e dá poder a esse homem. Você é capaz, você tudo pode, você pode dominar a ciência, a razão, a educação. Você não precisa recorrer ao Criador. Você agora, homem, você é o Criador. E ele também relativiza aqui o pecado e nega a necessidade de uma redenção, por isso um perigo, né? É uma filosofia que soa como libertadora, mas que na prática afasta o homem de Deus. Muito bem, mãe de Edileuza. E há uma história por trás dessa falácia, não é, irmã Franceli? O que a senhora pode nos trazer desse contexto histórico? Exatamente. Essas ideias que a irmã Edileuza acabou de citar, elas têm seu início com Satanás. Ainda lá no jardim, lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 5, a serpente disse para Eva: "E serás como Deus." Ou seja, essa ideia, essa ilusão central de que o ser humano é autossuficiente, ele pode se autorrealizar, vem lá desde a queda do ser humano. E hoje, na modernidade, essa ideia ela vai se apresentar por segmentos filosóficos, com o iluminismo, o renascimento e mais recente, no século XIX, o positivismo científico. Então, essas ideias humanistas, elas vêm dentro de todo esse arcabouço filosófico, teórico e que tem permeado toda a nossa sociedade, a forma de pensar. E as pessoas acabam trocando a verdade de Deus pela mentira. E como diz lá em Romanos, servindo mais a criatura do que ao Criador. Ou seja, coloca o homem, o ser humano, em uma posição superior à de Deus. Muito bem, mãe Edileuza. E toda essa apresentação dessa ideologia, hoje nos nossos dias, está muito em tona. Ela se apresenta de diversas formas, principalmente nos meios de comunicação, né? Através das séries, dos filmes, e vem numa roupagem muito bonita. Vem numa roupagem que valoriza o ser humano, que valoriza a liberdade e que dota o ser humano de autossuficiência, como nós vamos falar melhor posteriormente. Diante, então, dessas circunstâncias, a nossa lição ela ganha contornos de ainda mais importância, pois iremos entender a leitura que a Bíblia faz acerca do ser humano e acerca da sua palavra. Nós recomendamos a você, querido professor que nos acompanha, a nesse momento introdutório da sua lição, criar um gatilho de conexão, um momento onde você consegue interagir com a sua turma, e recomendamos para você a seguinte estratégia: pergunte para os seus alunos qual deles
já ouviu ou já presenciou em filmes e séries momentos em que o ser humano é colocado em destaque como o principal agente autossuficiente. Ouça eles falarem e após isso conclua dizendo que todas essas apresentações que evidenciam o ser humano estão, na verdade, numa roupagem de humanismo, de valorizar o homem e afastá-lo de Deus. Endosse que na lição vocês irão estudar exatamente a visão que Deus tem para o ser humano, de que ele sim é importante, mas precisa e deve ser exclusivamente dependente do Senhor. Muito bem, nós vamos daqui a pouco para o tópico de número 1 e você não saia daí, vamos para um breve comercial. Voltamos do nosso breve intervalo, louvamos a Deus pela sua participação aqui conosco e incentivamos você a estar compartilhando esta aula no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo da sua congregação, sobre a palavra do Senhor. Nós vamos agora estudar o tópico de número 1 da nossa lição. Hoje estamos estudando a falácia do humanismo. O tópico de número 1 traz como título Princípios do Humanismo e nele nós abordamos a essência dos princípios que norteiam esta ideologia. E o primeiro deles é a autossuficiência humana. Bem, o humanismo prega que o ser humano ele é autossuficiente em si mesmo. Inclusive, um dos principais expoentes dessa ideologia, o filósofo renascentista Mirandola, tem uma frase que diz o seguinte: o homem recebeu liberdade singular e pode, por si mesmo, elevar-se ou degradar-se com as suas escolhas. Nesta vertente, nesta frase, citação desse filósofo, há uma síntese do que o humanismo prega com relação à autossuficiência humana. Ele defende que o homem é suficiente em si mesmo, dotado de todas as capacidades para tomar a decisão ou tomar o norte da sua vida. Veja que esse tipo de pensamento vai diretamente contra aquilo que a palavra do Senhor nos fala em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Perceba que esse princípio do humanismo, que versa sobre a autossuficiência humana, afasta o ser humano da necessidade de ter relação com Deus e de ter uma dependência no Senhor. A história, ela mostra que ao longo do desenvolvimento humano, impérios humanos se levantaram e todos eles, sem exceção, em algum momento ruíram, justamente por mostrar que todas as coisas debaixo da terra são passageiras e somente o Senhor é eterno e autossuficiente em si mesmo. Então, este é um dos princípios que rege o humanismo. Entretanto, há outros também, não é mesmo, irmã Edileuza? Como, por exemplo, a exaltação da razão. Muito bem, evangelista André. Esse princípio aqui que rege o humanismo, da exaltação da razão, é perigoso, porque a mente humana é um presente de Deus. Nós temos essa certeza que Deus nos fez, com essa capacidade de pensar, de refletir, mas o humanismo pega isso e destaca como ídolo, começa a idolatrar e ressaltar, e pega a razão como a medida de todas as nossas decisões, de todas as coisas, que tudo tem que ser medido a partir da razão. Aquilo que não cabe dentro desse conceito é descartado. Por isso o perigo, vem a rejeição dos milagres, a rejeição da fé e a base mesmo que é a palavra de Deus. Nós vemos que há caminhos, em Provérbios 14 e 12 diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles é caminhos de morte. Então, o certo é que a razão pode levar à destruição. Se eu tomo essa razão e não tenho ali Cristo, Deus como centro, eu vou ao extremo. Então, aqui o verdadeiro conhecimento, Provérbios também nós ainda temos, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, irmã Franceli. Ele não começa dizendo assim, ó, a confiança no seu próprio entendimento, que é o princípio da sabedoria. Olha como ele começa falando aqui. Então, nós temos que ter
ter esse cuidado com essa exaltação, porque é algo perigosíssimo, principalmente para os nossos jovens que estão em processo aí de entendimento, de maturidade, de busca de conhecimento. Então, eis aqui o alerta nesta lição. Teme ao Senhor, que Ele é o princípio da sabedoria. Perfeito, irmã Edileuza. E dessa forma, a autossuficiência humana, a exaltação da razão, nos leva a uma negação do divino, não é, irmã Franceli? Exatamente. O pensamento humanista, ele tende a trazer essa ideia de marginalizar Deus ou excluir Deus da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, professor, alerte o jovem para isso. Aonde está Deus na vida do jovem? Aonde está Deus no seu dia a dia? Porque se nós não tivermos cuidado, o pensamento humanista vai tomando conta e vai então nos fazendo colocar Deus ali à margem de tudo, priorizando a razão, priorizando a autossuficiência. Então, esse tipo de pensamento enfraquece a busca pelo que é espiritual, pelo que é divino. Muitas vezes, a eternidade passa a ser considerada como um mito, como uma fantasia. A própria história da criação também pode ser considerada um mito, uma fantasia. E assim vai desprezando o que é divino. E a Bíblia nos fala que os céus manifestam a glória de Deus. Então Deus ele está se manifestando em todo o tempo para o ser humano. Então nós precisamos alertar os jovens acerca desse perigo da cosmovisão humanista que domina hoje praticamente toda a sociedade, mas que não pode dominar a mente do jovem, do professor cristão. Muito bem, irmã Franceli, irmã Edileuza. E assim, nós estamos falando no aspecto teórico sobre o humanismo e na vida real não se apresenta assim, né? Não se apresenta isso aqui é o humanismo. Na vida real isso se apresenta, essa autossuficiência humana, essa exaltação da razão, negação do divino, se apresenta em músicas, se apresenta em séries que evidenciam o ser humano e infelizmente ganham também espaço e terreno às vezes nas nossas igrejas, né? Nossas igrejas no aspecto geral, como por exemplo em frases recentes que ganharam muito destaque na mídia, né? A Bíblia precisa ser atualizada, haja vista as mudanças da sociedade, ou você é o ponto fraco de Deus. Tudo isso são manifestações do humanismo que vêm camufladas, mas o seu teor é perigoso, o seu teor afasta-nos de Deus. E agora que entendemos melhor o humanismo, vamos compreender no tópico de número 2 a visão cristã que a Bíblia, né, traz para o ser humano. E o primeiro tópico, o subtópico é que somos criados à imagem de Deus, mas somos caídos, não é, irmã Edileuza? Exatamente. Em Gênesis 1:27, retrata sobre essa criação. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Veio a queda, o homem, houve a ruptura, o homem se distanciou de Deus, não só de Deus, dele mesmo e com o próximo. Então, haja vista a necessidade de reconciliar. E o humanismo, ele ignora que isso não foi um problema. Você, homem, você, ser humano, você não precisa dessa reconciliação. Você consegue avançar sozinho. Eis o grande perigo, que nós não conseguimos avançar sozinho. Nós precisamos de Cristo Jesus, que veio para morrer por nós, né, através de Deus que autorizou. E a Bíblia declara que todos pecaram e distanciados ficaram da glória de Deus. Por isso, temos que estreitar esse laço, reconhecendo o Senhor e reatar, reconciliar, para que nós possamos avançar. Eis aqui o detalhe do humanismo, o problema fundamental é isso. Ele nega que nós não precisamos dessa reconciliação com Cristo. Muito bem, irmã Edileuza. E no segundo subtópico, a lição nos apresenta outra característica importante que
Deus nos dá é que nós somos dependentes do Senhor. E, de fato, nós somos chamados para viver esta dependência exclusiva nele. E é muito interessante, não é, irmãs, que ao longo da Bíblia há momentos que sim, Deus dá uma evidência para o ser humano, dá um projeto, dá uma missão, mas tudo ali fica muito condicionado a estar dependente de Deus e estar confiando nele. Por exemplo, no ato da criação, em Gênesis capítulo 2, nós vemos ali uma leitura rápida do verso de número 7, uma importância dada ao ser humano. O Senhor, eu imagino a cena, tomando-nos ali do pó da terra, do barro, nos modelando anatomicamente para sermos úteis, termos uma vida útil, mas o que dá a vida e o que torna aquele boneco inanimado vivo é o sopro de Deus posteriormente. Veja que, apesar da importância do Senhor nos modelando ali como Ele quer, o que nos faz um ser vivo é o sopro divino nos nossos pulmões, é o sopro divino nas nossas narinas. E ao longo da Bíblia, esta verdade sobre a dependência que devemos ter no Senhor, ela é muito evidente. Por exemplo, na história de Moisés, Davi e Salomão, homens que tiveram uma grande importância para a história humana e para a história de Israel, mas que em um dado momento da sua vida evidenciaram de maneira muito clara que eles só poderiam prosseguir se tivessem o apoio e a presença de Deus. Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, em sua oração, deixa isso muito claro. Ele diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Davi, quando tem o seu pecado descoberto, ora ao Senhor e ele não pede tronos, ele não pede exércitos, mas ele diz: Senhor, não apartes de mim a tua presença. E Salomão, quando está tendo um encontro com o Senhor para iniciar o seu reinado, tem o céu aberto para ele. Deus o pede, Deus o fala: peça o que você quiser. E ele diz: Senhor, dai-me um coração entendível, que saiba discernir a tua vontade para governar o teu povo. Então, a dependência que nós devemos ter no Senhor, ela é fato incontroverso, ela é algo que não cabe interpretações, ela é uma verdade absoluta. Nós não temos a condição de viver dissociados de Deus. E há também um terceiro ponto muito importante que a visão bíblica nos traz a respeito do ser humano, é que nós somos chamados para o serviço. Não é, irmã Franceli? Exatamente. Eu aproveito esse exemplo bíblico de Salomão, que quando ele pede para Deus sabedoria para conduzir aquele povo, é porque ele entende que ele estava sendo chamado para servir aquele povo. E ele, por si só, não teria condição de servir ao povo como Deus queria. Então, ele pede para que Deus o conduza nisso. Era a consciência que ele tinha de que o chamado dele era para servir. E o humanismo, ele vai trazer o inverso disso. Ele vai trazer apenas a realização pessoal através da autossuficiência, do individualismo, do egoísmo, de uma realização meramente humana, material, que não se importa com o outro, que não se importa com servir o outro. E a Bíblia, ela é muito clara nisso. O Senhor Jesus, ele foi muito específico nesse ensinamento. Lá em Mateus capítulo 20, e verso 27, ele diz: qualquer um que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. O próprio Jesus, ele veio para servir. Então, esse é o maior exemplo que nós temos. Então, a vida não é sobre o que nós conquistamos para nós mesmos. O sentido da vida que Deus nos dá é o propósito de servir ao Senhor com os dons, os talentos e os recursos que Ele possa, então, colocar nas nossas mãos.
Glória a Deus, irmã Franceli. Veja que glorioso, não é? A visão que a Bíblia traz para o ser humano. Ela de fato nos valoriza, mas não deixa de demonstrar que nós precisamos e somos muito necessitados do Senhor. Nesse tópico, querido professor que nos acompanha, nós recomendamos que você tenha um momento de interação com a sua classe, perguntando a eles o seguinte: vocês já seguiram o próprio coração e decidiram tomar uma decisão conforme o próprio entendimento? Deixe que nesse momento eles testemunhem daquilo que fizeram e de como se arrependeram desse ato, e após isso você pode evidenciar para a sua classe que nós precisamos ser dependentes do Senhor para toda e qualquer decisão da nossa vida. Irmã Edileuza, há uma pergunta provável ao aluno. Eu gostaria que a senhora fizesse a leitura tanto da pergunta, por gentileza, e dessa provável resposta que nós podemos dar ao aluno. A pergunta é: se não devo confiar no meu próprio entendimento, isso significa que não devo usar a razão? Que devo apagar o pensamento crítico? Meu nobre aluno, de jeito nenhum, meu querido. A Bíblia não condena a razão. Ele condena uma razão autônoma, individualista, que está separada de Deus. Somos chamados a amar a Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento. Deus nos deu esta inteligência, foi para usarmos. O problema é quando a razão humana se coloca acima da revelação divina e decide apenas os critérios humanos que deve ser levado em conta. O cristão usa a razão como ferramenta, não como um árbitro final, decisivo na sua fé. Pensar bem e crer na palavra de Deus não são opostos, eles andam lado a lado, são parceiros. É isso mesmo. Tem uma frase que se encaixa muito bem nesse contexto, que é: Deus tem prazer em ter filhos inteligentes. Então o estudo, o conhecimento, ele é muito importante, mas tudo isso sem Deus é algo efêmero e passageiro. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós estaremos estudando as consequências do humanismo para a nossa vida com Deus. Não saia daí, nós voltamos já. Voltamos e estamos aqui no programa EBD Jovem, o seu programa da Escola Bíblica Dominical para a classe dos jovens. Agora nós vamos mergulhar no tópico de número 3, lembrando que nós estamos estudando hoje a lição que fala sobre a falácia do humanismo. Já falamos sobre os princípios que regem essa ideologia, falamos também sobre a visão bíblica para o ser humano e agora nós iremos falar sobre as consequências do humanismo para a vida do ser humano e da relação dele com Deus. E no primeiro momento, a lição nos enfatiza que uma principal consequência do humanismo é um vazio existencial que essa ideologia nos causa, não é, irmã Franceli? Exatamente, porque sem Deus a existência humana ela perde o seu eixo central. E isso vai trazer um vazio existencial para o ser humano. Atualmente, existe uma crise existencial do ser humano, mas não é por falta de realização, não é por falta de recursos, muitas vezes. É pela falta do reconhecimento da centralidade de Deus na vida do ser humano. Então, lá em Romanos fala que tudo é dele, ou seja, tudo é de Deus, tudo é para ele. E tudo é por ele. Então, essa autonomia que tenta entregar ao ser humano, na verdade, ela facilmente leva a um vazio existencial. Muito bem, irmã Franceli. E como consequência também do humanismo, nós temos um relativismo moral. Ora, se o humanismo, como você já pôde compreender nesta lição, ele exalta o ser humano em todas as circunstâncias. É como se ele criasse um trono bem alto para o ser humano e deixasse ele isolado lá, sem a possibilidade de salvação ou redenção, por crer e acreditar somente em si mesmo.
E como consequência disso, como a irmã Franceli muito bem colocou, há um vazio no seu sentido, mas há também um relativismo moral, pois se o humanismo preconiza somente a exaltação da razão, a exaltação do ser humano, nós estamos fundamentando então a ética, a moral, os costumes exclusivamente nos seres humanos. E os seres humanos são passageiros. Aquilo que há uma década atrás era inaceitável, hoje é normalizado. E daqui uma década futura, será novas práticas e novos costumes que nós ainda vamos compreender. Então veja que o relativismo, ele é uma consequência direta do humanismo. Ele cria uma fragmentação social, porque baseia os princípios daquilo que é certo, daquilo que é errado, exclusivamente no ser humano. E o ser humano, ele é passageiro. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, ele deixa muito claro que o homem é como a erva e a glória do homem é como uma flor. Seca-se a erva e murcha a flor. Porém, o apóstolo Pedro deixa muito claro isso. A palavra do Senhor permanece para sempre. O profeta Isaías também determina isso através do Espírito Santo no Antigo Testamento, justamente para mostrar que o homem é passageiro, seus costumes, suas práticas, mas aquilo que deve verdadeiramente fundamentar a nossa vida não deve ser algo passageiro, mas sim algo eterno. E o nosso Deus é eterno. Diante dessas circunstâncias de relativismo, nós precisamos ter muito amor no coração também, porque nós pregamos e sabemos a verdade, mas nós temos um mundo ao nosso redor que está cego no seu próprio entendimento, como uma consequência direta do humanismo. E precisamos compreender que o que vai libertar o mundo dessas chagas e dessa cegueira espiritual e existencial, como a irmã Franceli falou, é a verdade. João capítulo 8, verso 32, deixa claro isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que tenhamos então nosso fundamento nele e não no conhecimento humano que é passageiro. Por fim, irmã Edileuza, há uma outra consequência também que o humanismo ele traz, e a lição ela é muito categórica ao dizer que a igreja, diante dessas consequências, ela precisa ter um posicionamento, ela precisa estar em missão. A evangelista André, a missão nossa enquanto igreja, nós não podemos nos calar face ao avanço humanismo. Por quê? Porque a nossa missão é proclamar ao homem que Deus, que Jesus é o centro. E quando nós fazemos isso, nós não vamos fazer isso rude, com aspereza. Nós vamos mostrar que nós somos amados por Deus e que precisamos ser reconciliados por Ele, por meio de Jesus Cristo. E em Romanos, eu acho maravilhoso lá o cântico de adoração, Romanos 11, o 33 até o 36, que fala da exaltação, da soberania, e diz que por Ele, para Ele, por causa dele, são todas as coisas. Quando nós enfatizamos isso enquanto igreja, nós temos que fazer discípulos, nós temos que proclamar isso aos nossos jovens, né? Essa importância, por isso dessa lição nesta semana, incluir a cosmovisão bíblica, apontar às nossas gerações o engajamento na sociedade, mas com compaixão e mais firmeza doutrinária. O evangelho, evangelista André, é a resposta ao dilema do nosso coração, do nosso vazio, como foi citado anteriormente pela irmã Franceli. E a igreja é que carrega essa responsabilidade. Não vamos esperar o outro, é nós que temos aqui a responsabilidade doutrinária de expandir, e a verdadeira esperança está em Cristo Jesus e não na ciência, na razão. Elas contribuem, mas nós precisamos de Cristo. Muito bem, meus irmãos. E olha, que interessante é que ao longo dessa lição nós podemos surgir com uma dúvida, o seu aluno pode surgir com uma dúvida, e eu peço para a irmã Franceli nos dar um posicionamento para os professores poderem responder. O humanismo também valoriza a dignidade humana e os direitos das pessoas. Isso não é positivo? A igreja não está exagerando ao criticá-lo? É bem verdade que o humanismo, ele capturou preocupações legítimas, como as liberdades individuais. Tudo isso, né, trazendo do ponto de vista da dignidade humana, é bom.
É bom sim. Os direitos, a justiça, esses valores, inclusive, eles vêm de uma herança cristã que o próprio humanismo capturou para si. Entretanto, olha o paradoxo, o humanismo pega esses valores que herdou do cristianismo e quer retirar Deus desses valores, e isso é inconciliável. Então, à medida que o humanismo tenta tirar Deus, então ele falha, e aí ele já não nos serve como visão de mundo, ele já não nos serve como prática de vida. Nós podemos estudar, nós podemos conhecer, aliás, devemos conhecer, mas não devemos trazer para a nossa vida esses direitos ou essas virtudes, mas retirando Deus delas. Muito bem, irmã Francili, perfeita a colocação. E já caminhando para as nossas conclusões, eu gostaria que cada uma das nossas irmãs fizesse apontamentos conclusivos para a nossa querida audiência, começando pela senhora, irmã Edileuza. Já quero agradecer você por sua companhia e dizer a você, nobre aluno, nobre professor, você não é suficiente, você precisa de Deus, nós precisamos de Deus, porque Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para nos redimir. O plano de redenção está apto, é um plano perfeito. A sua maior força não está em você, mas está em Jesus que vive em você. Tenha isso em mente. Muito bem, irmã Francili. Atenção, o mundo vai continuar dizendo para você, professor, para você, jovem, confie em você mesmo, tenha força em você mesmo, essa força que está dentro de você que vai te conduzir. Entretanto, nós reforçamos aqui o alerta, tudo isso é enganoso. Nós reforçamos aqui o nosso versículo chave que nos diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, reconhecer Deus durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória. E em especial o jovem que está cheio de sonhos, de expectativas e tem uma trajetória pela frente. Então, reconheça Deus nessa trajetória. E o que não estiver adequado com a vontade de Deus, ele vai endireitar, porque é isso que Provérbios diz. Que Deus abençoe os professores, que Deus abençoe os jovens, que sejam direcionados por Deus. Muito bem. E para nós encerrarmos esta aula abençoada, eu gostaria de reforçar também com a nossa querida audiência que esse estudo bíblico, ele não é por acaso. Nós estamos falando sobre falácias e ideologias que dominam universidades, escolas e até o modus operandi da sociedade. E você que está nos acompanhando está sendo municiado de conhecimento bíblico e o Espírito Santo que está com você lá na sua classe, querido professor, está capacitando os seus alunos para que eles sejam uma resposta bíblica para esse mundo, que eles sejam a verdade que prega a poderosa palavra do Senhor e possam ser como João, a voz que clama no deserto, preparando o caminho para que Cristo se achegue a todas essas pessoas. Nós não somos o centro de tudo, nós não somos autossuficientes em si mesmos e a sociedade está vazia e carente de propósito justamente porque está olhando constantemente só para si. Que você possa, no seu estilo de vida, demonstrar para o mundo que somos dependentes de Deus e somente nele encontramos o verdadeiro sentido da vida e o propósito para caminhar. Foi um grande prazer estar com você mais uma vez nesse programa abençoado. Convidamos você a participar conosco nos próximos que virão. Estaremos juntos estudando a palavra do Senhor. E participe comentando aqui embaixo nos comentários aqui no YouTube o que você mais aprendeu nesta aula, o que mais Deus falou ao seu coração. Queremos ouvir você e aguardamos na próxima aula. Deus te abençoe e a paz do Senhor.